Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu estou aqui para o vídeo de Wednesday da parte 2 da segunda temporada. E se você não me conhece, quer dizer que você não é inscrito por aqui, então aproveita e se inscreve aí. Eu sei exatamente quem não é inscrito, tá? Aparece quando você comenta do lado que você não é inscrito. Então não adianta disfarçar. E aproveita e deixa o seu hype além do seu like, porque o hype ajuda também a entregar o vídeo para mais pessoas. Então vamos lá. A parte 1 tinha terminado ali num cliffhanger, né? A Wandinha tinha sido chutada pra fora ali, né, do Willow Hall pelo Tyler. Quer dizer, não deixou 100% claro que foi o Tyler, mas deu a entender sim que foi o Tyler. E aí, né, a Wandinha tava no hospital e não sabíamos exatamente quando que ela ia acordar e tal. E, obviamente, a nossa protagonista acorda imediatamente aí no início dessa parte 2. Só que ela também, nesse meio tempo, acabou reencontrando a diretora Wims, né, que se tornou a sua guia e, né, uma conselheira, uma guia espiritual, enfim. E é muito engraçado porque só ela enxerga, né? Então, quer dizer, né, o pessoal da família Addams também enxerga, mas só, no geral, ali, as pessoas da escola, só ela enxerga. Então, parece que ela tá falando sozinha. Só que a coisa é que nessa parte 2 nós tivemos algumas explicações, né, que tinham ficado ali sem exatamente uma definição nessa parte 1. Eu, particularmente, acho que a série ou tinha que ser semanal ou ela tinha que ser inteira. Esse negócio de em duas partes não funciona muito bem pra essa série. Eu acho que semanal ia ser legal, gente. Ia ser muito legal cobrir semanalmente Wandinha por aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, nós ficamos sabendo quem que era aquela paciente misteriosa, né, que nós não sabemos ao certo quem era e tudo mais. No fim, é a mãe do Tyler, né, e ela é uma Hyde também. E também nós entendemos melhor aí sobre a história do Isaac, que é o garoto que tinha sido enterrado na árvore, né, que isso a gente já tinha tido a história sido contada mais no começo da temporada, e nós tivemos uma animação stop motion do Tim Burton, que eu fiquei muito emocionada de ver, e mais pro fim da temporada, inclusive, uma referência ao próprio Dr. Finkelstein, que é um personagem do Estranho Mundo de Jack, que eu sou muito fã. Quando a gente vê o Isaac ali naquela máquina dele, assim, que ele tá com óculos redondo, assim, ele olha, assim, em direção à câmera, e ele tá muito parecido com o Dr. Finkelstein, é claramente uma referência, eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz quando o Tim Burton se autorreferencia, porque ele pode, né, ele é incrível. E, bom, né, o Isaac, no fim das contas, é o tio do Tyler, então ele vai lá, né, pega o mecanismo, né, que faz ele voltar a ser jovem, né, deixar de ser um zumbi, enfim, e coloca ali no coração e tal. Então, enfim, né, nós vemos todo esse desenvolvimento aí do Isaac, nós descobrimos, né, o que de fato aconteceu com ele ali, toda a situação, toda a ligação dele com a família Addams, né, nós descobrimos o quão interligada a história da família do Tyler com a da família Addams, e no fim das contas, né, o Isaac e o Gomez eram muito, muito amigos, e o Isaac queria salvar a irmã dele, então queria usar os poderes ali, né, do Gomez, que são iguais aos do Feioso. O Feioso, inclusive, me estressa um pouco, né, ele só se mete em merda, como é impressionante. É impressionante. Às vezes eu queria dar uns tabef nele, mas enfim. Aí, nós descobrimos, né, que o Isaac queria usar ali o Gomez pra fazer com que a irmã dele, né, a Françoise, ela não fosse mais um Hyde, que ele acreditava que ele conseguiria curar ela, né, no caso. Só que ele tava disposto a meio que sacrificar o Gomez pra isso. Só que impediram, né, que isso acontecesse e tudo mais, e foi isso, né, que o Isaac acabou morrendo, eles acabaram enterrando ele ali embaixo da árvore, que é mencionado mais no começo da temporada. E aí, bom, ele vira um zumbi, né, e toda essa parte aí a gente já sabe. Só que como ele reviveu, né, e quer ainda curar a irmã dele, que é o grande amor dele, inclusive eles têm um amor meio esquisito ali, né, tem alguns momentos que não parece muito amor fraternal, pelo menos não por parte do Isaac, que parece quase uma coisa romântica, assim, mas eles deixam uma coisa meio ambígua, assim, né, eles não dão... Né? Inclusive, o Tyler tem alguns traços tão parecidos com o Isaac em alguns momentos que a gente se questiona algumas coisas ali, né? Mas enfim, como a série não deixa nada explícito, não vou especular coisas nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, aí o Isaac quer mais uma vez salvar a Françoise e ele... daí decide usar o Feioso, né, no lugar. E nós descobrimos mais pro final aí da série também que ela tinha combinado com o irmão dela que se as coisas não fossem dar certo, ela gostaria de salvar o Tyler, né, que é o filho dela e tudo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho essa trama interessante ali da família dele, e a gente descobriu a origem do Mãozinha, gente, tenho opiniões sobre isso, assim, ao mesmo tempo que eu acho que é legal, eu não sei, fica meio... esquisito, sabe? Não sei se o Charles Addams ia achar muito legal essa história. Assim, eu achei que foi criativo a forma como o Mãozinha surgiu. Eu acho que faz sentido, assim, dentro da história. Mas
não sei, eu achei engraçada a reação da Wandinha quando ela fala, né, porque, bom, em inglês o nome do Mãozinha é Thing, né, e é um anagrama ali, né, que por causa do sobrenome dele, então, né, eu achei que é interessante, mas, assim, eu fiquei com uma opinião meio dividida, assim, ao mesmo tempo que eu achei legal eles explicarem, porque eu gosto quando eles trabalham na lore da família Addams, né, porque querendo ou não, é uma série da família Addams, né, ela tem uma outra visão, porque é mais do ponto de vista da Wandinha, da vida dela escolar ali, só que é uma série da família Addams, então assim, cara, tem coisas na série que eu não tenho interesse, entendeu? Ali, a família do Tyler, pra mim, ok, assim, sabe, tipo, porque eu acho que a história se interliga, a gente teve ali a explicação também, como eu falei agora, do Mãozinha, enfim, tem ali uma justificativa maior para alguns acontecimentos, a gente vê que o Tyler sofre muito dentro daquela situação ali, a gente vê também em vários momentos que ele tá meio assim, por exemplo, quando eles enterram a Wandinha, ele fica meio olhando assim, e cara, no subtexto do personagem dá pra ver muito bem que ele tá meio assim, tipo, ele não queria muito que aquilo ali estivesse acontecendo, mas ele também não reage, então ele é um personagem pra mim que é bastante dúbio nesse ponto, assim, eu acreditava que ele ia em algum momento se unir com a Wandinha, eu já falei isso no vídeo da parte 1, que não romanticamente, mas se unir, tipo, de ficar ao lado dela e ajudar ela ali. Eu ainda acredito que isso pode acontecer futuramente na terceira temporada, porque eu acredito que dentro do Tyler ele tem algo bom, assim, sabe? Por mais que ele seja um Hyde, né? Bom, não foi uma escolha dele nascer um Hyde, mas enfim. Eu gosto do Tyler, eu acho ele um bom personagem, eu fiquei feliz que ele apareceu mais nessa segunda parte, eu acho que é interessante esse desenvolvimento aí da família dele, da gente saber a relação da mãe dele com a Morticia também, acho bem legal a gente ter isso e tal. Então, acho que foi legal essa parte desse desenvolvimento, é um personagem que tava ali bem presente desde o começo da série e tal. Só que pra mim essa série tem uma questão que ela precisa parar de enfiar personagens, velho, tipo, porque, gente, como eu acabei de falar, é uma série da família Addams, eu quero saber da família Addams, entendeu? Eu quero mais coisas do Gomez. A Morticia apareceu bastante na segunda temporada, eu fiquei feliz, eles realmente aumentaram a participação da família Addams, o que eu acho primordial pra série, porque, cara, a gente quer ver, né, esses esquisitos, né, esses outcasts, porque a família Addams original, ela foi criada a partir de, tipo, a ideia original da família Addams é uma família muito rica e esquisita, né, tipo, excêntrica, né, com coisas excêntricas, assim, só que eles sempre foram uma família boa, assim, né, tipo, eles são pessoas bondosas, só que eles têm excentricidades, assim, então, tipo, por exemplo, um Addams não aceita que coisas ruins sejam feitas aos outros, né, eu gosto de ver mais deles, assim, inclusive eu acho que os pais são muito mais interessantes do que o feioso, por exemplo, o tio Fester, né, o tio Chico, desculpa, o Uncle Fester, tio Chico, ele apareceu mais nessa segunda temporada também, bem engraçado, eu gosto muito do personagem, por mim ele poderia aparecer mais, né, são personagens que eles já moram no nosso coração por causa de toda a presença deles na cultura pop, e o fato deles aumentarem a participação da família Addams pra mim foi muito bom pra série, elevou, né, esse ponto aí da série, mas eu acho que pode participar até mais, assim. E, por exemplo, nessa temporada, nós tivemos umas coisas, tipo, por exemplo, o negócio do culto das sereias lá, né, que tem a ver com a fundação da escola e com o diretor. Cara, isso é uma trama que, assim, gente, se você gostou, tudo bem, entendeu? Né? Quem sou eu pra questionar o gosto individual de cada ser humano, a menos que você seja Team Jeremiah, aí eu vou ter que julgar mesmo. Mas só que, cara, tipo, por exemplo, eu gosto da Bianca, eu acho ela uma boa personagem, mas ela podia ter outras tramas ali dentro da história, entendeu? Ela podia ter uma ligação ali maior com a Enid e com a Wandinha, mas, cara, nada a ver esse negócio do culto da sereia, o que eu quero saber disso, entendeu? Não me interessa, não me acrescenta na história, não me acrescenta na família Addams, não me acrescenta no plot da Wandinha, não me acrescenta no plot da Enid, que também é uma das protagonistas. Então, tipo, sabe? Ai, que saco. Assim, nada a ver, nada a ver. Por exemplo, o plot dela encantar ali o negócio da Mortícia pra ela participar e do Aldir, ok, acho que é um plot que tem a ver, né, e se enquadra ali dentro da família, da narrativa e tal, só que daí eles enfiaram o negócio ali do diretor e do culto, de não sei o que, e da mãe dela, assim, um povo, sabe, que não me acrescentou em nada na história, então pra mim esse plot todo aí podia apagar e colocar outras coisas, outras tramas dentro disso. E, por exemplo, a abertura da segunda temporada, onde ela, nas férias dela, ela investiga um serial killer, né, e consegue encontrar ele e tudo, por que eles não colocam mais disso ao longo da série, sabe? Esse tipo de narrativa dela com assassinos, com serial killers e coisas assim, dela, sabe? Tipo, de uma obsessão por true crime, coisas assim, eu acredito que tem muito mais a ver com a Wandinha, sabe? Por exemplo, a primeira temporada eles trazem muito do Edgar Allan Poe, sabe? E da questão da escola e da estátua e não sei o que. Cara, nessa temporada, tipo, eles esqueceram essa narrativa, sabe? Que pra mim era algo super legal, assim. Então, eu sinto que tem alguns elementos que eles trazem pra série, posteriormente eles esquecem, e aí fica
meio nisso, assim, né? A gente quase não viu elas em aula, de fato, assim, e tal, tipo, né, a gente podia ter tido mais algum momento ali, a gente só vê elas no pátio da escola o tempo inteiro. Aí nós temos uma coisa muito legal na segunda temporada, que foi a troca de corpos delas, né, o Freaky Friday das divas, e a atuação das duas absolutamente impecável, assim, de verdade. A Jenna Ortega arrasou fazendo a Enid, assim, arrasou muito, muito mesmo. E a Emma Myers arrasou também fazendo a Wandinha. Ela, inclusive, fez a questão, né, que a Jenna faz da personagem não piscar, né, enquanto ela tá falando. Então, fez muito bem, com perfeição. E elas conseguiram incorporar os mínimos trejeitos, a forma de andar, né? Se vocês verem cenas delas andando, assim, dá pra ver que elas fizeram exatamente uma como a outra faz a personagem. Então, assim, perfeito, perfeito mesmo. Muito legal esse episódio. Pra mim, foi um dos melhores episódios da série. Assim, achei super interessante essa troca. Eu acho que foi super válido, foi muito legal. Eu achei a Enid meio infantil, mas é que a Enid é uma personagem mais infantil mesmo, assim, né? Ela humilhava a Wandinha publicamente ali, né? Com questão do negócio de ter alergia à cor e dançar na frente de todo mundo. Sendo que, na verdade, a Wandinha tinha feito um favor pra ela ali de terminar com o Bruno, porque o Bruno escondia coisas dela, né? A Wandinha foi uma boa amiga. A Enid não foi tão boa amiga assim. Dessa vez os papéis foram invertidos, mas ok, literalmente, né? Mas, enfim. Aí, o Bruno também, outro cara que X pra mim, assim, né? Eu já tinha falado isso no vídeo da parte 1, que, cara, nada a ver, entendeu? Ela tratou super mal o boy o Ajax. Ela tratou super mal o Ajax ali, e daí ele fica meio de canto também, ele quase não aparece nessa parte 2, e ele é um personagem que eu acho interessante também. Então, assim, eles têm que parar de enfiar personagem nessa série, eles têm que trabalhar mais plots entre os personagens que nós já temos, que são personagens fortíssimos. E atores maravilhosos, né? Nós temos atores maravilhosos nessa série. Por falar em atores maravilhosos, aparecemos com Lady Gaga, né? E foi feito um grande mistério ali, no fim das contas, Lady Gaga tem uma participação desse tamanho, né? Ela aparece, assim, se somar, não sei se dá 2 minutos. Mas tudo bem, entendeu? Tudo bem. Ela é uma personagem-chave ali, né, pro momento do episódio, da temporada, né, no caso, dessa parte 2 da temporada. Mas eu gostaria de ter visto mais dela. Mas, mais uma vez, a diva sendo uma criatura etérea ali, né, toda de branco, né, uma vibe meio condessa de American Horror Story Hotel. Se você não viu, eu recomendo você assistir American Horror Story Hotel, porque a Lady Gaga tá super bem nessa temporada. Inclusive, ela foi premiada, né, por essa personagem e tal. As pessoas falam muito mal de Hotel, mas eu acho uma boa temporada de American Horror Story. Só é meio farofa, mas eu gosto bastante. Mas enfim, e assim, pra mim, o ponto forte dessa série é justamente a Wandinha da Jenna Ortega, né? Eu gosto de ver ela, e assim, por mais que eu goste muito da Enid, né, e eu acho a Emma Myers fantástica também como atriz, eu gosto muito também de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que ela é protagonista. Nós terminamos ali com um cliffhanger na temporada que a Wandinha vai atrás da Enid, né, porque a Enid está transformada, porque ela é a alfa, né, da matilha ali de lobisomens dela. E aí ela vai atrás da Enid. Só que eu gostaria de... Assim, eu gosto muito da amizade delas, eu acho que sim, é o foco da série, eu acho que é importante ser esse foco da série. Só que eu gostaria que mais coisas movessem a Wandinha, sabe? Tipo, ela, nessa temporada, ela basicamente se moveu a querer salvar a Enid, né? Depois ela teve a visão da família dela, ela quis salvar a família dela, tudo bem. Mas só que, eu não sei, eu acredito que eu acharia interessante ela se mover por coisas próprias dela também, sabe? A Enid melhorou bastante nessa parte 2, né? Na primeira parte ela tinha dado uma estragada, né? A personagem, assim, ela não tava muito legal, ela tinha uns posicionamentos, umas opiniões meio X, assim, né? Ela tinha umas atitudes meio X, mas só que nessa parte 2 ela melhorou, assim, na interação dela com a Wandinha, melhorou também, assim, depois que ela descobriu que a Wandinha tava fazendo as coisas pra salvar ela, né? As coisas foram se encaixando, mas enfim. Por exemplo, a Agnes eu acho que é um acréscimo ok, só que não sei se também precisava da Agnes, né? Ela foi útil ali em alguns momentos da temporada, mas muitas coisas poderiam ter sido feitas sem ela, né? Talvez só o negócio de tirar aquele, tipo, amuleto, né? Do diretor ali, que não teria como ser feito sem ela, assim. Mas só que... Não sei, em alguns momentos eu fiquei com receio da Emma Myers ter pedido pra sair da série, e daí colocar essa menina pra ela ser, tipo, backup, sabe? Só que, não sei, né? Deu a entender que vai continuar, né? Que ela vai atrás da Enid e tal. Inclusive, deixaram ela transformada em um lobisomem. Falaram que talvez ela não volte. Será que é porque a Emma Myers não vai voltar? Não, gente, isso eu que tô falando, tá? Em momento algum alguém disse isso. Isso não é uma notícia oficial, tá? Não existe nada concreto. Só que, não sei, né? A Emma Myers agora tá pegando papéis de protagonista também, né? Então, não sei.
Mas espero que não, espero estar errada, espero que a Andy continue aí, porque eu acho ela uma excelente personagem. Mas, de qualquer forma, eu gostei dessa parte 2 mais do que eu gostei da parte 1, mas eu ainda prefiro a primeira temporada do que a segunda. Apesar de que eu gostei bastante do fato de terem colocado bastante da família Addams na segunda temporada, né? Muito mais do que na primeira. A primeira é bem mais focada só na Wandinha. Mas eu ainda acho que a série eles colocam muitos personagens. A gente recentemente teve a segunda temporada de A Minha Vida com a Família Walter, que eu levantei essa mesma questão. Que são muitos personagens, né? Na família Walter, tipo, acho interessante ter outros personagens para o plot não ficar centralizado apenas em um trio protagonista ali. Só que não tem necessidade de tanta gente, né? Porque depois se perde nos próprios personagens e o que fazer com eles, né? O próprio Feioso, cara, ele apareceu bastante na primeira parte, na segunda ele quase não apareceu, né? O Ajax também, enfim, e outros personagens. Porque eles colocam o personagem novo, eles têm que trabalhar o personagem novo, eles esquecem o personagem que eles já tinham colocado, sabe? Então, é uma questão, assim, ter muita gente pra trabalhar, ainda mais numa série que tem personagens tão marcantes e icônicos como os personagens da família Addams. Então, assim, podemos ter plots muito legais com a família, né? Tanto é que a série original, gente, é só a família, né? Tipo, não fica aparecendo 300 personagens ao mesmo tempo na série e tudo. Então, a gente pode ter aí um desenvolvimento muito legal com eles, né? E, enfim... de qualquer maneira, eu achei legal essa parte 2, eu achei que ela foi melhor que a parte 1. Eu gosto de como ela é sombria e tal, mas eu acho que poderia ser mais. Porque, assim, a série não é pra criança, né? Ela atingiu um público infantil, mas não era a ideia, não era a proposta inicial da série, né? Eu acho que pelo fato de o nome da Wandinha ser Wandinha aqui no Brasil atingiu um público muito infantil aqui no país. Porque nos outros países ela não tem um nome no diminutivo, né? Ela é Wednesday ou nomes... quarta-feira, né, miércoles, ou enfim, ela é Merlina também, mas só que eu acredito que esse nome no diminutivo deu uma infantilizada nela aqui no Brasil, sabe? Então, eles não é exatamente o público que eles queriam atingir, né? Porque as coisas de Tim Burton são a pegada gótica, né? É uma coisa burtonesca, assim, com uma coisa mais sombria e tudo. Então, eu acredito que poderiam ter, sim, plots mais pesados, né? É só que não é o público infantil que é pra ser o alvo, né? Tanto é que, bom, tem um serial killer, né, no começo da temporada. E eu criei expectativa, eu achei que ia ter mais disso ao longo da temporada e no fim não teve, né? E eu acho que poderia ter sido interessante. Por mais que eu acho que o plot ali da família do Tyler é melhor do que outros plots que a gente teve ali na temporada, não é também tão necessário, assim, né? As histórias da família Addams são mais legais. Mas eu acredito que o dele faz sentido, assim, pra dentro da história justamente por ter uma ligação maior com a família, né? E a gente entender que, no fim das contas, a Wandinha e o Tyler, eles são meio que interligados a mais de uma geração, né? Por mais que eles não soubessem muito disso, né? Eu tenho interesse em ver como que vai ser esse desenvolvimento, assim, como que vai ser essa busca, né, da Wandinha pela Enid, como que vai ser esse desenvolvimento ali, né, do Tyler nesse lugar para Hydes, né, se recuperarem, né, supostamente. Vamos ver se ele vai ser mais uma vez manipulado, né, porque, enfim, não... Coitado. Ele só é pau mandado, né? Coitado, ele só tem um mestre e ele obedece. A Wandinha até tentou se tornar mestre dele ali no momento, né? Que a gente tem aquela luta e tal, só que no fim das contas é o momento que nós descobrimos que o Mãozinha era do Isaac, né? Quando ele coloca a mão assim, pega na mão dele, mas na verdade não é a mão dele, né? Porque o Mãozinha, enfim, tem vida própria agora, né? O Mãozinha se pendurou ali junto com o tio Chico e com a Wandinha pra irem procurar pela Enid. O bom é que a série já tá renovada, né? Só que, nossa, eu acho que vai demorar aí pra ter a próxima temporada. Eu vi alguns boatos de que seria na metade de 2027. É complicado porque hoje em dia os atores, cara, eles têm muita agenda, né? Eles gravam muita coisa. E daí eu vejo as pessoas reclamando muito, é porque demora muito tempo pra próxima temporada. Eu concordo. Eu acho que demora muito tempo pra próxima temporada. Eu acho que isso não é normal. Mas só que ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração que o mercado de atuação mudou bastante, né? Do que era antigamente, assim. Primeiro que antigamente eram essas séries que entregavam muitos episódios, assim, e tudo. Assim, tinha menos efeitos, né, de pós, então, tipo, demorava menos na pós-produção. E também os atores, eles tinham menos agenda, né? Normalmente os caras que faziam a série X, cara, eles praticamente só faziam aquela série, né? Então, eles não tinham muita agenda pra fazer filme, fazer outras coisas, e hoje em dia não, né? Hoje em dia os atores fazem muitas coisas, então fica mais difícil conciliar a agenda da galera toda aí. Mas, enfim, né, eu espero que eles consigam agilizar pra sair um pouco antes disso. E vamos ver, né, se eles vão gravar a terceira temporada na Irlanda novamente. Eu gostaria que voltassem pra Romênia, porque pra mim os cenários da Romênia são muito mais bonitos, assim, né, tipo, as florestas romenas são outro tipo de vegetação, outro tipo de construção, enfim.
Eu acho que a primeira temporada na Romênia foi mais bonita do que a segunda temporada aí na Irlanda. Mas enfim, né? Essa é apenas a minha humilde opinião. Mas, ok, achei essa parte 2 mais interessante que a parte 1. Mas é isso. Acho que eles têm que parar de enfiar personagens nessa série e trabalhar com o que eles já têm, que eles têm ouro nas mãos, e isso pode ser muito bem trabalhado. E eu adorei ver a família Addams mais por perto, morando ali, né, no chalé. Então, acho que... E como eles customizaram o próprio chalé e tudo, então achei que essa parte também ficou bem legal aí pra temporada. Mas, enfim. E apenas um adendo aqui no finalzinho, que eu já falei isso também no vídeo da parte 1, mas eu sou obcecada pelos figurinos dessa série, gente. Todas as roupas da Wandinha, da Mortícia, da Anne também são fantásticas, fantásticas mesmo, assim. Cara, as da Mortícia nessa temporada se superaram. Absolutamente incríveis. A roupa dela do baile, belíssima. Mas, assim, as da Wandinha também são muito legais, porque ela é uma versão Y2K, né? Assim, tipo, ela é uma versão moderna do que a Wandinha era antigamente, né? Porque a Wandinha antes ela usava umas roupinhas só assim, né? E ela continua usando roupas assim, com essa referência, né? A gente tem, inclusive, no episódio que a Wandinha e a Anne trocam de corpo, ela usa exatamente uma roupa assim. Então, o que é legal, esse tipo de referência. Mas nós vemos também blusões oversized, nós vemos a Wandinha usando tênis New Rock, o que é muito legal. Então, a gente traz essa modernidade ali pra ela. Eu gosto muito da leitura da personagem que os figurinistas trouxeram pra essa série, porque eu acho fantástico. E é muito legal, enfim. No episódio que elas trocam de corpo, inclusive, quando a Wandinha tá no corpo da Andy, ela faz 2 rabinhos aqui atrás, né? Porque, tipo, ela não consegue fazer a trança, né, no cabelo da Andy, que é muito curto. Mas, enfim, é isso. Eu gostei dessa parte 2, eu quero saber o que vocês acharam. E não esquece de se inscrever aí embaixo, de deixar o like de vocês aí, o hype no vídeo também. E é isso aí, um beijo pra vocês. Até a próxima.